Sempre gostei de noites chuvosas. Desde pequeno, o som da água batendo no telhado me dava uma sensação estranha de segurança, como se a chuva fosse uma barreira entre eu e o mundo lá fora. Cresci assim, dormindo melhor quando o tempo fechava, sem medo de trovões ou relâmpagos. Mas aquela noite mudou tudo. Hoje, quando o céu escurece e os pingos começam a cair, meu corpo inteiro entra em alerta. Porque eu sei o que pode acontecer quando a chuva apaga os ruídos do mundo. Naquela noite eu estava sozinho em casa. Minha esposa tinha viajado para visitar a mãe, que estava se recuperando de uma cirurgia, e eu tinha decidido ficar por causa do trabalho. Era uma terça-feira comum. Cheguei do escritório pouco antes das 7, tomei banho, jantei um resto de lasanha e fui pro sofá assistir algo enquanto a chuva começava a engrossar lá fora. Estava escuro já, e o som da água batendo nas calhas era constante, hipnótico. Meu cachorro, um vira-lata medroso e carente, estava deitado aos meus pés. A cada trovão mais forte, ele enfiava a cabeça debaixo da coberta. Era o tipo de noite perfeita para não fazer nada. Umas 10:30 da noite, os trovões começaram a ficar mais intensos. Não era só barulho, era como se o céu estivesse rachando. A energia oscilou algumas vezes, e eu até pensei em levantar para desligar os aparelhos da tomada. Mas antes que eu fizesse isso, escutei a primeira batida. Toque, toque, toque. Parecia na porta da frente. Firme. 3 batidas espaçadas, do tipo que alguém dá quando tem certeza de que você está em casa. Na hora, achei estranho. Quem é que bate na porta a essa hora, numa noite daquelas? Ainda mais com o portão fechado, me levantei devagar, afastei a cortina da sala e olhei pela janela. Não consegui ver ninguém, só o portão balançando levemente com o vento. Mas o que me fez travar foi o fato de que ele estava aberto. Tenho certeza absoluta de que fechei e tranquei o portão quando cheguei. Sempre faço isso. Moro numa rua tranquila, mas não sou bobo. Aquilo me deixou em alerta. Peguei o celular, ativei a lanterna e fui até a porta, com o cachorro vindo atrás, mas visivelmente desconfiado. Ele parou a alguns metros e começou a rosnar baixo. Nunca tinha visto ele agir daquele jeito. Olhei pelo olho mágico. Nada. A rua estava escura, só com o reflexo fraco dos postes no asfalto molhado. Então abri a porta com cuidado e dei uma espiada. A varanda estava vazia. Chovia forte, a ponto da água escorrer como cortinas pelos cantos do telhado. Dei 2 passos para frente e olhei pro portão, que estava escancarado. A tranca pendurada, sem sinal de arrombamento. Fui até lá com cuidado e fechei, trancando de novo. Voltei para dentro ainda tentando encontrar alguma explicação lógica. Vento? Algum vizinho que esqueceu de avisar algo? Um entregador perdido? Foi quando eu entrei de novo que senti aquele cheiro. Cheiro de terra molhada, mas misturado com algo doce e podre ao mesmo tempo. Como flores murchas esquecidas num vaso sujo. Tive um arrepio na espinha. Tranquei a porta, fechei as janelas e voltei pro sofá. Tentei esquecer, focar no que estava assistindo. O cachorro, porém, continuava inquieto. Ele se sentava, levantava, olhava para a porta, rosnava. 00:20. O celular vibrou com uma notificação do aplicativo de câmera. Tenho uma câmera simples apontada pro portão, conectada ao Wi-Fi. Quando algo se mexe, ela envia um aviso. Abri o aplicativo. A imagem estava completamente preta, como se a lente tivesse sido coberta. Toquei no vídeo. O som da chuva era intenso, mas dava para ouvir algo a mais, sussurros. Quase imperceptíveis, mas havia vozes, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, muito perto da câmera. Desliguei o celular na hora. Me arrepiei dos pés à cabeça. Voltei a olhar pela janela, tentando enxergar qualquer movimento. Nada. A rua seguia vazia, como sempre. Toque, toque, toque. De novo. 3 batidas. Exatamente iguais às anteriores. Corri até a porta e olhei pelo olho mágico. Ainda não tinha ninguém ali. Mas algo se moveu no canto da lente. Uma sombra. Rápida. Baixa. Como se alguém estivesse agachado, se esgueirando pelo lado da parede. Voltei 2 passos e senti o peito apertar. O cachorro começou a latir como nunca. Corria de um lado pro outro,
olhando para a porta, choramingando entre os latidos. Fui até o painel de luz e apaguei todas as luzes da casa. Me escondi na penumbra da sala, tentando escutar melhor. A chuva abafava tudo, mas dava para sentir que havia alguém ali fora. Não era a imaginação. O ar parecia pesado, úmido demais. E aquele cheiro doce e apodrecido voltava, mais forte. Peguei uma faca na cozinha. Era tudo o que eu tinha. Liguei de novo o celular e entrei no aplicativo da câmera. O que vi na imagem me travou. Tinha uma pessoa de pé, no meio da chuva, olhando direto para a câmera. Mas não dava para ver o rosto. Estava coberto por algo, uma espécie de saco, ou tecido velho e encharcado. Só dava para distinguir a silhueta. Estava descalço, com as mãos pendendo para os lados. Imóvel. Só parado ali, como se estivesse me esperando sair. A chuva parecia não atingi-lo. A água passava, mas ele permanecia seco. Pesquei. A imagem travou. Quando atualizei, ele não estava mais lá. Apaguei o celular. Me escondi atrás do sofá, com a faca nas mãos. O cachorro se encolheu ao meu lado, tremendo. Esperei. Longos minutos em silêncio. Toque, toque, toque. Mas não foi na porta. Foi na janela da cozinha. Me levantei devagar. Fui até lá, sem acender luz nenhuma. Afastei um pedaço da cortina. E juro por tudo que é mais sagrado, havia um rosto colado no vidro. Não era o mesmo de antes. Esse estava com a pele pálida, quase translúcida, os olhos fundos e completamente pretos. A boca aberta, mas sem emitir som algum. Apenas colado ali, como se esperasse ser convidado a entrar. Gritei. Soltei a faca. Quando pisquei, o rosto já não estava mais lá. Corri, tranquei todos os cômodos, fui pro quarto e empurrei o guarda-roupa contra a porta. Me tranquei lá dentro com o cachorro, que não parava de chorar. Passei o resto da noite acordado, com o coração martelando no peito. Só peguei no sono quando o dia clareou. Quando abri a porta do quarto, a casa estava em silêncio. Nenhum sinal de invasão. Mas a varanda estava molhada por dentro, como se alguém tivesse ficado andando ali dentro com os pés encharcados. E havia pegadas descalças no chão da sala. Só até certo ponto. Depois, desapareciam. No portão, havia um papel grudado com fita, completamente encharcado. Nele, escrito com letra tremida. Você viu. Agora eles sabem onde você está. Nunca descobri quem ou o que foi aquilo. Troquei de casa 2 meses depois. Tem certas decisões na vida que a gente toma achando que está fazendo melhor. Eu só queria ajudar uma amiga. Só isso. Era uma terça-feira qualquer, no fim de março, e estava chovendo sem parar desde cedo. A cidade onde moro sempre teve esse problema. Bastam algumas horas de chuva forte para as ruas virarem rios e os bairros ficarem isolados. Já perdi aula, reunião, aniversário. Mas naquela noite, eu deveria ter dito não. Era por volta de 8 da noite quando recebi a mensagem. Uma amiga de trabalho, que mora em um bairro afastado, pediu carona de volta para casa. O ônibus dela tinha sido cancelado por causa da enchente e os aplicativos estavam todos fora do ar ou com horas de espera. Ela disse que estava abrigada na loja de uma conhecida, mas que a situação estava piorando. Como eu estava de carro e moro mais ou menos naquela direção, topei. Achei que seria rápido. Antes de sair, minha mãe, que ainda mora comigo, disse para eu não ir. Falou que o tempo estava virando, que as ruas estavam ficando perigosas e que não valia a pena se arriscar. Mas eu insisti. Disse que ia dar tudo certo, que era só buscar e voltar. Peguei a chave, um guarda-chuva e saí, sem imaginar o pesadelo que estava prestes a viver. No começo, tudo parecia normal. A água acumulada nas ruas não passava do meio-fio, e os carros ainda circulavam. Mas conforme fui chegando perto do bairro dela, percebi que algo estava errado. A luz dos postes começava a falhar, algumas casas estavam sem energia, e o nível da água subia rápido. Quando cheguei na rua da loja, estacionei com os faróis ligados e mandei mensagem dizendo que estava lá. Ela saiu rápido, já com a mochila nas costas, e entrou no carro pingando. Me agradeceu, disse que estava preocupada com a mãe dela, que morava sozinha numa casa um pouco mais para dentro do bairro,
e que queria dar uma passada lá para ver se estava tudo bem. Concordei, apesar de já começar a sentir um desconforto crescente. A chuva engrossou. A água nas ruas subia centímetros por minuto. Algumas partes já estavam completamente submersas. Eu disse para ela que era melhor não arriscar, mas ela insistiu. Disse que era só dobrar uma esquina e seguir por uma rua de terra que levava até a casa da mãe. Ela jurou que não era longe. Foi uma das piores decisões da minha vida. Quando viramos a tal esquina, meu carro atolou. A rua, de terra e cheia de buracos, tinha virado um canal de lama. As rodas giravam em falso, e em poucos minutos, a água já batia na metade das portas. Tentamos sair, empurrar, mas não adiantava. Estávamos presos. Ela começou a entrar em pânico, dizendo que a mãe podia estar passando mal, que a casa era baixa, que com certeza estava entrando água. Então sugeriu irmos a pé. De novo, contra o meu instinto, topei. Pegamos o guarda-chuva, as lanternas do celular e começamos a caminhar no meio da chuva. A água batia na canela e estava gelada, mas seguimos. A rua era ladeada por casas antigas, todas fechadas, com luzes apagadas. O som da chuva abafava tudo. Só o barulho da água e o estalo de galhos quebrando a distância. A sensação era de que estávamos sozinhos no mundo. Chegamos à casa da mãe dela. Uma construção pequena, térrea, com um muro baixo e portão de madeira. A água já começava a invadir o quintal. Ela abriu o portão e gritou pela mãe, mas não houve resposta. A porta da casa estava destrancada. Entramos. A casa estava escura, úmida, com cheiro de mofo e algo mais, algo metálico. A luz da lanterna revelava móveis velhos e tapetes encharcados. A sala estava vazia. A cozinha também. Fomos até o quarto, e foi ali que senti a primeira fisgada no peito. A cama estava vazia, mas havia marcas de pés molhados no chão. Como se alguém tivesse andado descalço pela casa há pouco tempo. Talvez ela tenha saído, eu disse, tentando manter a calma. Minha amiga não respondeu. Estava branca como papel. Ficou ali parada olhando para uma fotografia antiga pendurada na parede. Era um retrato em preto e branco de uma mulher, com um vestido longo e olhos muito abertos. Algo na imagem incomodava, como se ela tivesse sido capturada no momento exato em que percebia alguma coisa terrível atrás da câmera. Foi então que escutamos o barulho de água respingando dentro da casa, como se alguém tivesse acabado de pisar numa poça. Viramos ao mesmo tempo. Nada. Mas o barulho se repetiu, agora vindo do corredor. Tem alguém aqui? Eu gritei, já segurando uma faca de cozinha que peguei da gaveta. O silêncio foi total, e então a porta da sala se fechou com um estalo seco, como se tivesse sido puxada com força. Corremos até lá, mas a porta não abria mais. A maçaneta girava, mas a trava parecia emperrada. A janela tinha grades por fora. A água começou a entrar pela porta de trás, como se fosse puxada por alguma coisa, rápida demais. As luzes da casa piscaram, e então ouvimos os passos. Não era nossa imaginação. Alguém, ou algo, estava caminhando pelos cômodos, no escuro. Passos lentos, descalços, molhados. O som vinha da cozinha, depois da sala, depois de novo no corredor, como se estivesse nos cercando. Nos trancamos no quarto. Colocamos um armário na frente da porta e ficamos lá dentro, com os celulares tremendo nas mãos, tentando ligar para a polícia. Sem sinal. A água agora batia nos nossos tornozelos. A luz piscava. E então vimos. No espelho do guarda-roupa, algo passou atrás de nós. Mas quando viramos, não havia nada. Minha amiga começou a rezar, em voz baixa. Eu só tentava manter o foco, a sanidade. Até que algo bateu 3 vezes na porta do quarto. Não era vento. Não era árvore. Era alguém batendo. Não falamos nada. Só nos entreolhamos, sem ar. E então a voz veio. Uma voz arrastada, feminina, velha, úmida. Por que vocês entraram aqui? Não sabíamos o que fazer. A porta rangeu. A maçaneta girou. E do nada, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitado no sofá da sala da casa. Minha amiga também. A chuva tinha parado. A casa estava seca. As luzes funcionavam normalmente.
Mas tudo tinha mudado de lugar. A decoração, os móveis, até a fotografia na parede era diferente. Abrimos a porta e saímos correndo. A rua estava clara, sem sinal de enchente. Meu carro, inexplicavelmente, estacionado em frente ao portão. Nunca mais voltei lá. Ela também não. Pediu demissão uma semana depois e se mudou. Algumas noites, quando a chuva cai muito forte, recebo ligações de um número desconhecido. Quando atendo, ouço apenas água pingando e uma respiração fraca, como se alguém estivesse muito perto do telefone. A única coisa que lembro nitidamente é o som daquela voz dizendo: "Agora é sua vez de abrir a porta." Sou entregador de aplicativo há quase 3 anos. Trabalho mais à noite, quando o movimento é menor e a cidade está mais vazia. Já passei por situações estranhas, de todo tipo: briga de casal, gente pelada vindo buscar comida, até assalto armado. Mas nada mesmo, se compara ao que aconteceu naquela noite chuvosa. É difícil até de contar, porque parece absurdo. Mas juro por tudo que estou prestes a te falar aconteceu de verdade. E o pior, não fui o único. Tudo começou por volta das 11h30 da noite, numa terça. Eu estava para encerrar o aplicativo, já de saco cheio. Tinha feito 5 entregas seguidas, todas com gente mal educada ou endereço errado. A chuva apertava, e meu capacete já não dava conta. Meu tênis estava ensopado, e a água batia nas canelas quando eu parava na esquina. Foi aí que chegou uma notificação de entrega. Distância curta, valor alto. Parecia fácil: pegar num restaurante 24 horas e deixar num prédio residencial a menos de 2 quilômetros dali. Aceitei na hora. Peguei a sacola no restaurante, conferi os dados, e tudo parecia normal, exceto por um detalhe: o campo de instruções do pedido estava preenchido com algo que me chamou a atenção. Entregar diretamente na porta do apartamento. Não usar interfone. Não falar com os vizinhos. Não chamar pelo nome. Achei estranho, claro, mas vai saber, né? Já vi cada coisa. Imaginei que fosse alguém paranoico, ou com algum problema com o prédio. Fui seguindo o GPS até o endereço. Era um edifício de 5 andares, sem portaria, numa rua meio escondida, meio alagada. A fachada estava escura, parecia que a energia tinha caído. As luzes das janelas também estavam apagadas. Só se ouvia o barulho da chuva e, de vez em quando, o trovão distante, abafado. Estacionei a moto, tirei o capacete e segurei a sacola com uma mão. Com a outra, a lanterna do celular. Na entrada do prédio havia uma pequena marquise, e por sorte a porta de vidro estava destrancada. Empurrei devagar. O hall era pequeno, com azulejos antigos e um painel de caixas de correio no canto. Tudo escuro. Sem elevador, claro. Comecei a subir pelas escadas, contando os andares pela luz fraca do celular. O apartamento era o 502. Último andar. À medida que subia, comecei a notar algo esquisito. A escada parecia mais longa do que o normal. Sério. Entre um andar e outro, os degraus aumentavam. Parecia que cada lance tinha o dobro da altura. E, o mais estranho, não encontrei nenhuma porta aberta ou luz acesa. Nenhum som de TV, passo, nada. Só o barulho da água escorrendo por algum ralo entupido mais abaixo. Quando finalmente cheguei ao 5º andar, percebi que havia apenas uma porta, o 502. Nenhuma outra unidade, nenhum corredor lateral, nada. Só aquela porta de madeira escura, sem numeração visível, com o capacho virado de cabeça para baixo e a campainha arrancada. A maçaneta estava um pouco torta, como se já tivesse sido forçada antes. Dei um passo à frente. Foi aí que o cheiro me atingiu. Um cheiro ácido, meio metálico. Quente. Era como carne crua deixada ao sol, misturada com algum produto químico. Aquele tipo de cheiro que gruda na garganta e dá vontade de vomitar. A sacola na minha mão começou a tremer levemente. Não por causa de mim, ela estava vibrando. Parei. Encostei o ouvido na porta. Não ouvi nada. Nem TV, nem passos. Só o silêncio. Pensei em largar a comida ali e ir embora. Mas aí lembrei do valor da entrega. E, principalmente, que o pedido especificava entregar diretamente na porta.
Suspirei fundo e bati. Não deu nem 3 segundos e a porta se abriu sozinha. Lentamente. Um rangido baixo, como se as dobradiças estivessem secas. Do lado de dentro, tudo escuro. Um corredor estreito, com uma luz fraca no final, parecia vir de uma lâmpada amarelada. Entrega, chamei. Nenhuma resposta. Pensei em entrar só para deixar a sacola no chão, mas algo me segurava. Meu corpo travou. O cheiro estava mais forte agora. E o pior, eu ouvia um zumbido. Fraco. Quase como um grito contínuo, abafado, como se alguém estivesse engasgando, lá no fundo do apartamento. Dei um passo para trás. Ia embora. Mas então meu celular vibrou. Era uma mensagem no aplicativo. Não do suporte, do próprio cliente. Sem foto de perfil. Só uma frase. Você já está dentro. Não tente sair antes de entregar. Meus olhos congelaram na tela. Quando levantei o rosto, o corredor escuro da entrada parecia mais longo. E a porta se fechou atrás de mim. A maçaneta desapareceu. Literalmente. A madeira parecia viva, pulsante, e engoliu o trinco como se nunca tivesse existido uma porta ali. Gritei. Bati com os punhos. Nada. O som morria ali mesmo, abafado pela chuva lá fora. Com o celular tremendo na mão, liguei a lanterna e comecei a andar. O corredor parecia se estender mais a cada passo. Os quadros na parede mudavam de lugar. Um deles, que antes mostrava uma paisagem, agora exibia algo que parecia uma fotografia de mim mesmo, vestindo exatamente as roupas que eu estava usando, parado exatamente naquele corredor. As paredes começaram a pingar. Um líquido escuro, espesso, que se espalhava como mofo. As luzes falhavam. A sacola de comida caiu da minha mão com um estalo. Quando fui pegar, percebi que ela estava vazia. Parei. No final do corredor havia agora uma mesa posta. 2 cadeiras. Uma figura sentada de costas. Minha boca secou. Não conseguia gritar, nem respirar direito. Chegou rápido hoje, disse a figura, com uma voz baixa, arrastada. Ela virou o rosto. E era eu. Mas não exatamente. O rosto estava murcho, como se tivesse sido espremido. Os olhos eram negros, afundados, e o sorriso era o que mais me deixou em pânico. Era largo demais, quase rasgando o rosto. Não parecia um ser humano tentando parecer comigo. Era algo me imitando. Não se preocupe. Da próxima vez, é você quem vai sentar. A luz piscou. E tudo ficou escuro. Acordei no banco da praça ao lado do meu prédio, deitado, molhado, com a sacola intacta do meu lado. Meu celular dizia 4h02 da manhã. Chovia fino. A moto ainda estava onde deixei. A entrega? Cancelada. Fiquei dias tentando entender o que foi aquilo. Falei com o suporte. Tentei procurar pelo endereço do pedido. Não existia. O número do prédio desapareceu do aplicativo. E o mais aterrorizante, um mês depois, recebi uma nova notificação. Pedido de madrugada, valor alto. Mesmo restaurante. Mesmo nome de usuário. E a instrução, em letras garrafais. Hoje é a sua vez de sentar. Cancelei o pedido. Joguei o celular no lixo. Nunca mais entreguei nada de madrugada. Mas às vezes, quando estou sozinho, ouço o zumbido de novo. Baixo. Vindo do fundo do corredor. Trabalho de casa desde a pandemia. No começo foi um alívio, poder evitar o trânsito, acordar mais tarde, passar o dia de moletom. Mas com o tempo, a rotina foi virando uma prisão confortável. Passei a dormir menos, a sair cada vez menos, a falar menos. Minhas janelas ficavam sempre fechadas, as luzes sempre baixas. Eu vivia no brilho do monitor, e o silêncio do apartamento se tornou meu único som constante. Naquela noite, eu estava terminando um relatório. Tinha um prazo apertado e sabia que não conseguiria entregar na manhã seguinte se não virasse algumas horas na frente do computador. Estava sozinho no apartamento. Minha namorada estava viajando, e meus vizinhos dos lados estavam reformando os apartamentos, então tinham se mudado temporariamente. Tudo estava silencioso, quase quieto demais. Lá fora, a chuva caía forte.
Começou no fim da tarde, mas a noite desabou de vez. O som da água escorrendo pelas calhas era o único barulho que quebrava o silêncio, junto com o ronco baixo do meu computador. Não havia música, nem TV ligada. Eu queria foco total. E consegui, até começar a sentir uma coisa que, na hora, tentei ignorar: a impressão de que eu não estava sozinho ali dentro. Não era como se eu ouvisse passos ou vozes. Era mais sutil. Era uma presença. Sabe quando você entra num ambiente e sente que alguém acabou de sair? O cheiro, o calor, aquela energia no ar? Era isso. Uma sensação densa, pesada, como se o apartamento tivesse mudado de alguma forma enquanto eu estava concentrado na tela. A princípio, achei que fosse só cansaço. Estava acordado desde as 6 da manhã e já passava da 1. Fui até a cozinha, peguei um copo de água, me estiquei um pouco e voltei. Sentei, movi o mouse, e a tela reacendeu. Foi aí que vi. Algo se moveu no reflexo. Na hora, travei. O monitor mostrava a planilha aberta, mas também refletia o cômodo atrás de mim, o corredor que levava para os quartos. Eu podia jurar que tinha visto uma silhueta passar por ali. Rápido, como alguém se escondendo. Virei imediatamente e... nada. Fiquei ali parado, o coração disparado. Conferi o corredor todo. Luzes apagadas. Quarto vazio. Banheiro vazio. Portas fechadas. Voltei para a mesa, ainda com a sensação ruim no peito. Mas a partir dali, tudo começou a ficar errado. O cursor na tela começou a se mover sozinho. Primeiro de forma sutil, deslizava alguns milímetros, como se fosse interferência. Mas depois, clicou. Sozinho. Abriu a aba de e-mails. E começou a digitar. Você está me vendo agora? Puxei o cabo do teclado, do mouse. Desconectei tudo. Mas a mensagem continuava digitando, letra por letra. Levantei da cadeira e fui até o modem. Desliguei a internet. Apaguei as luzes. Mas o texto ainda estava lá, imóvel, fixado na tela. Fechei o notebook com força. Peguei meu celular. Sem sinal. A tempestade devia ter derrubado a torre. Tentei ligar para alguém, qualquer pessoa. Só dava erro. Voltei para a sala. Sentei no sofá, tentando organizar os pensamentos. Me perguntei se era alguma falha, algum vírus, ou, o mais provável, um surto de estafa. Só podia ser isso. Insônia, cafeína demais, excesso de tela. Só que, comecei a ouvir um barulho vindo da cozinha. Não passos. Não vozes. Era o som da porta da geladeira se abrindo. Lentamente. Levantei com cuidado. Fui até lá. A luz da geladeira estava acesa, a porta entreaberta, e um líquido escuro escorria da prateleira de cima. Pensei que algum pote tivesse virado, mas quando cheguei mais perto, percebi que era algo espesso. Como sangue. Mas frio. E pior, a geladeira estava vazia. Só havia aquele líquido, escorrendo. A garrafa d'água que eu tinha pego antes tinha sumido. Os alimentos também. Como se alguém tivesse limpado tudo em segundos. Voltei para a sala. E quase caí de joelhos. O notebook estava aberto de novo. E a tela mostrava uma imagem minha, sentado no sofá, de costas, olhando para a tela. Era como uma transmissão ao vivo, de um ângulo impossível, como se tivesse uma câmera escondida dentro da minha própria cabeça. No canto da tela, uma caixa de bate-papo piscava, com uma nova mensagem. Você não está sozinho há horas. Fechei o notebook com violência e joguei no chão. Corri até a porta da frente, girei a tranca, tentei sair, mas a fechadura girava em falso. O trinco parecia preso, como se tivesse sido colado por dentro. Tentei a janela da sacada. Trancada. E do lado de fora, o que eu vi me gelou até os ossos. O prédio inteiro estava apagado. Sem luz em nenhuma janela. Nenhuma. Voltei pro corredor. Me olhei no espelho do hall. E por um segundo, só um segundo, meu reflexo não me acompanhou. Ele sorriu. Aquilo me derrubou. Caí no chão, tonto. Quando levantei, o espelho estava todo embaçado. Escrevi meu nome com o dedo. E por cima dele, alguém escreveu outro nome. Não era o meu. Não era de ninguém que eu conhecesse.
Era meu nome ao contrário. Voltei para a sala, trêmulo. O notebook estava de pé sobre a mesa, aberto, como se nada tivesse acontecido. A tela mostrava uma chamada de vídeo. Estava tocando. E o nome do contato era apenas você. O botão de atender piscava. E eu, num impulso que até hoje me arrependo, toquei nele. A imagem apareceu. Uma transmissão escura, tremida, como se a câmera estivesse sendo movida dentro do meu próprio apartamento. Ela ia se aproximando da sala, do sofá, da parede, e então, veio de trás de mim. A câmera mostrou a nuca da minha cabeça, ao vivo, em tempo real. Antes que eu pudesse me virar, a tela escureceu, e eu senti o ar gelado atrás de mim, como uma respiração, lenta, quase humana, mas errada, muito errada. Apaguei ali mesmo. Quando acordei, o sol já entrava pelas janelas. A chuva tinha parado. O computador estava fechado, desligado. A cozinha intacta. Tudo parecia normal. Menos eu. Eu sabia que tinha sido real. Sabe como eu sei? O espelho do hall ainda tinha meu nome escrito ao contrário. E toda vez que chove forte, como naquela noite, a conexão do meu Wi-Fi começa a falhar. E meu notebook, sem nenhum comando, liga sozinho. E abre a câmera.